Então, como é que o design thinking funciona? Normalmente a gente tem um desafio, que é uma pergunta que a gente precisa responder. Normalmente quem cria esse desafio é o nosso demandante, o nosso principal cliente, quem precisa descobrir, né, como resolver aquele desafio. E aí a gente traz para dentro de uma sala, né, pessoas que possam estar envolvidas com aquele desafio, com aquele problema. Ô Brenda, fala um pouquinho sobre você, fala sobre quem é a Brenda Toledo, né, para todo mundo se contextualizar, né? Falar um pouquinho de mim, né? Sou formada em jornalismo e por muito tempo eu trabalho há muitos anos numa empresa do mercado financeiro e por muito tempo eu atuei na área de comunicação, de planejamento e há 2 anos eu descobri o design thinking, fiquei apaixonada e a partir do design thinking eu fui me desenvolvendo em outras áreas, né? Me desenvolvi como Agile Coach, trabalhando a questão dos métodos ágeis, como mentora, como coach, né? Personal e self-coach, né? Porque o Design Thinking trouxe para mim essa visão de colocar as pessoas, né, no centro das decisões, ter o foco nas pessoas. E aí, a partir daí, eu fui me apaixonando cada vez mais por outros temas e fui me desenvolvendo. Sou escorpiana, né? Todo mundo fica, nossa, escorpiana, mas eu sou uma escorpiana do bem. Tenho 2 filhas, sou casada, moro aqui em Brasília e sou apaixonada pelo que eu faço, né? Então, esse é um pouquinho de quem eu sou. Obrigada, viu, Brenda, por estar aqui. E para a gente começar, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, resumidamente, só para nivelar todo mundo que está aqui com a gente, o que é o Design Thinking, qual que é a importância dele? A minha abordagem é mais das experiências que eu vivi, tá bom? Design Thinking, gente, é a oportunidade que você tem de ouvir várias versões, né? Várias ideias e várias visões de um mesmo problema, né? Então, como é que o Design Thinking funciona? Normalmente a gente tem um desafio, que é uma pergunta que a gente precisa responder. Normalmente quem cria esse desafio é o nosso demandante, o nosso principal cliente, quem precisa descobrir, né, como resolver aquele desafio. E aí a gente traz para dentro de uma sala, né, pessoas que possam estar envolvidas com aquele desafio, com aquele problema. Vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sou dono de um restaurante e eu preciso resolver, descobrir uma questão de como eu melhoro o meu engajamento dos meus clientes. Não, então, assim, eu coloco ali dentro daquela sala, então, todo mundo que está envolvido dentro desse restaurante, né? Então, eu vou ouvir o cliente, eu vou ouvir o maître, eu vou ouvir o cozinheiro, eu vou ouvir talvez até o pessoal da limpeza, né? Vou talvez trazer alguém, fazer o benchmarking, entender como é que o mercado está atuando. Então, o Design Thinking traz para a gente uma visão ampla, sistêmica de uma situação. E por que ele é interessante? Porque ele aproxima as pessoas, né? O design thinking ele é dividido em 3 grandes etapas. Uma primeira etapa de empatia, que você entende as necessidades das pessoas, entende as dores das pessoas, o que elas estão precisando, né? De todo mundo que está envolvido nesse processo, dentro de um processo. Aí, a partir do momento que você entende as dores, às vezes nós vamos buscar juntos as soluções. Então, não é cada um buscando a sua solução, é todo mundo junto, né? Buscando uma solução que seja boa para todo mundo. Então, e a gente vai para a parte da ideação, que é a parte onde a gente tem a liberdade de experimentar, de trazer coisas diferentes, de pensar fora da caixa. E aí, a partir daí, a gente faz, né, uma convergência, né, chega num consenso, fala o que a gente vai investir, o que a gente entende que vai gerar um impacto legal, que vai trazer um resultado que a gente espera.
E aí, a partir daí, a gente vai para a prototipação. Na parte da prototipação, a gente coloca a nossa ideia, tira a ideia do papel e traz ela um pouquinho para o mundo real. Ainda não é um MVP, né? um mínimo produto viável, ainda é uma ideia, mas você já tem como testar aquela ideia, prototipa, para ver o que vai dar certo, o que não vai dar, você pode ouvir feedbacks. Então, o legal do Design Thinking que ele te dá a oportunidade de melhorar a sua ideia, as pessoas ouvirem, te darem feedbacks e você já melhorar a ideia sem antes você gastar, né, com o desenvolvimento daquela ideia. Então, o legal do Design Thinking é isso, né? A gente tem a questão da diversidade de ideias, a gente escuta todo mundo traz a questão do pertencimento e do protagonismo, porque todo mundo participa, e no final a gente escolhe a melhor solução que é boa para todo mundo, né? Que todo mundo compra, todo mundo se envolve, se engaja para dar certo. Então, acho que resumindo, Design Thinking é isso. Ai, bacana, Breno. E realmente, assim, essa questão de escutar, né, todas as partes, tudo isso é muito importante, né? E eu tenho visto, assim, que cada vez mais, principalmente a área de negócio, né, quem está propondo uma solução, né, que está ficando cada vez mais atenta quanto a isso, quanto a importância de ter esse tipo de experiência, né? Mas aqui, eu, o Júlio, nós somos programadores, né? Muito da nossa audiência aqui, nós somos programadores também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui para a gente como que o Design Thinking se encaixa no contexto do programador, assim, por que assim, faz sentido um programador aprender e aplicar o Design Thinking? Qual seria a vantagem para ele? O mercado, né, tem pedido a todos os profissionais um conhecimento, um desenvolvimento em soft skills, né? E o Design Thinking traz para a gente oportunidades de desenvolver, né, esses soft skills, aprender a ouvir, aprender a entender a necessidade do outro, a entender. Porque às vezes a pessoa vem com uma necessidade, mas na verdade o que ela está precisando é outra coisa. Então, te ensina a fazer as perguntas certas, te ensina a entender o contexto do seu cliente, né? Então, por que um programador, por que eu sugiro que um programador aprenda o design, né? Se abra um pouquinho para esse universo? Porque é uma oportunidade para ele desenvolver novas competências e isso vai trazer para ele um diferencial dentro do mercado. Porque quando ele for desenvolver uma ideia, essa ideia já vai estar muito mais madura, vai estar muito mais alinhada com a necessidade do cliente, a chance dele acertar vai ser maior, né? E ele vai estar alinhado com também a necessidade, às vezes a necessidade do cliente é mas o que ele quer levar para o mercado, para o cliente dele é outra, né? Então você também vai poder alinhar essas coisas. Uma coisa que eu acho que é muito importante, a gente tem que entender, é que tudo, né, envolve em 3 grandes esferas, né? A esfera do negócio, né, que é aquilo que tem que ser viável, a esfera das pessoas, que é aquilo que é desejável, então aquilo que as pessoas querem, as pessoas necessitam, e a esfera do técnico, né, que eu acho que entra muito a questão dos programadores, que é aquilo que é factível, né? Quando a gente consegue juntar essas 3 esferas e encontrar um ponto de conexão entre essas 3 esferas, a gente encontra a melhor solução. E a ideia do Design Thinking é isso, é a gente conseguir conectar essas 3 esferas, e esse ponto de conexão dessas 3 esferas é onde a gente trabalha, é onde a gente vai desenvolver as ideias. Então, por mais que pareça assim, né? Porque numa vivência de design presencial, né? A gente usa muito post-it, canetinha, a gente tem atividades um pouco mais lúdicas para as pessoas poderem acessar um lado, sair um pouquinho do automático, né? E acessar ideias que talvez acham assim, não, isso é impossível, mas talvez daquela ideia impossível que é o que a gente está precisando, né?
E eu sei que às vezes existe um pouco de resistência, até um pouco de preconceito, né? Mas todas as pessoas que passaram por um design e conseguiram chegar lá na frente, buscar, encontrar uma solução e desenvolver e trouxeram resultado, elas veem que isso realmente entrega valor. Então, normalmente, no começo, as pessoas ficam resistentes, principalmente quem nunca viveu, nunca experimentou, mas depois que experimenta e vê que dá certo, quer sempre fazer. Porque economiza tempo, economiza tanta coisa, né? Economiza o retrabalho, frustrações. Então, o legal do design é isso, que a gente consegue desenvolver novas competências, as soft skills, né, que a gente precisa desenvolver, a gente tem que estar sempre se desenvolvendo, buscando sempre esse aprendizado contínuo, esse aprimoramento contínuo, né? E isso está sendo muito relevante no mercado. É um diferencial para o programador que consegue fazer isso. E é isso, né? A gente encontra aquela ideia que atende as 3 esferas do negócio, das pessoas e do técnico. Então, por isso que eu acho que o design é um bom caminho para os programadores. E Brendo, você chegou a citar um pouquinho sobre as barreiras, né? No início é mais difícil até poder entender todo o processo, encaixar. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses obstáculos, né? Que normalmente um programador, uma pessoa que nunca viu o design, que nunca participou de uma experiência, né? Então, pode ter. E assim, o que você falaria para ele superar esse obstáculo, né? E fazer parte dessa vivência, né? Com design thinking. Tá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa, de modo geral, na vida da gente, é se desafiar. Tentar fazer coisas diferentes, sair um pouquinho da nossa zona de segurança, sabe? Porque quando a gente fica muito preso na nossa zona de segurança, a gente sempre faz as coisas do mesmo jeito. Beleza, dá certo, eu tô segura aqui, tá tranquilo, entrego o resultado, joia. Só que o mundo muda, as exigências mudam. E aí, às vezes, o jeito que você tá fazendo precisa se adaptar. E aí você mexe um pouquinho com a sua zona aí de segurança. Então, a primeira coisa que eu sugiro, né, a primeira sugestão que eu dou é experimente o design, né? Eu entendo que eu já tive algumas jornadas de design que as pessoas chegaram muito incrédulas mesmo, né? Isso aqui não vai dar certo, isso aqui é um monte de baboseira, a gente não vai chegar em lugar nenhum, né? E aí você tenta entender por que a pessoa tem aquela visão, porque e aí, né, ela teve experiências que não foram positivas, ou ela entende que não precisa mudar porque está funcionando, né? E aí a gente sempre faz esse convite, assim, se permita, experimenta, deixa acontecer. E aí no final a gente conversa de novo e aí você me dá o seu feedback, me dá a sua, traz o seu depoimento e a gente vê, né? A gente pode trocar aí essa experiência, né? Essas informações. Então é muito engraçado porque no design você acaba que isso que é legal, eu acho, sabe? Você acaba voltando a ser um pouco criança. Você começa a acreditar em coisas que você foi esquecendo durante a vida, né? Você se permite sonhar, permite ir além do que é palpável, né? Imensurável. Você permite buscar soluções que são um pouquinho daquela coisa do comum, do dia a dia, que às vezes você até tem uma ideia diferente, mas fica assim, com medo de falar, o que as pessoas vão pensar, já vão achar que eu estou viajando, né? E o design, o ambiente do design thinking é esse, é o local onde cada ideia é valorizada, é respeitada, a gente quer ouvir as pessoas. E é um ambiente em que você aprende muito.
porque você começa a se conectar com outras pessoas, com experiências de vida, experiências de trabalho de outras pessoas. E aí você começa a enxergar que a dificuldade de um é parecida com a do outro, sabe? E aí você percebe que esse ambiente de troca é muito rico. Então, eu sei, né, que tem muita gente assim que... eu já tive jornadas em que pessoas entraram mudas e saíram caladas, mas que chegaram depois em mim, no particular, falaram assim, foi uma experiência fantástica, porque apesar de eu não ter falado e nada, mas eu participei, eu escrevi no post-it a minha ideia, eu tenho dificuldade de falar, mas foi uma oportunidade que eu tive que dispor uma ideia, eu escrevi no post-it, ou eu participei de um brainwriting, né, que é uma ferramenta onde você faz um brainstorm que não precisa ser falado, as pessoas não precisam se expor, né? Porque a gente tem que entender que existem vários públicos, vários perfis, né? E a pessoa falou, poxa, apesar de eu não ter falado, eu me senti ouvido. Isso foi muito legal. Então, o programador, ele vai entregar um produto para pessoas. Então, ele tem que ouvir as pessoas, ele tem que entender um pouquinho do que as pessoas precisam, né? E eu acho que o design ajuda a destravar, sabe? Tanto quem está do lado de cá buscando a resposta, quanto quem está do lado de lá dando a resposta, né? E aí, essa construção, ela é conjunta. Então, eu sei, né, porque o que eu fiz, né? Para a gente estar aqui, eu estar aqui hoje com vocês, eu fui conversar com alguns programadores. E eu conversei com programadores que fazem, né, utilizam o design, né? E por que eles utilizam? Por que você utiliza, né? Porque aí me falou assim, porque eu ganho tempo. Eu ganho tempo. Porque, às vezes, numa vivência de design de uma semana, ou dependendo do desafio de 2 semanas, aparentemente eu estou perdendo tempo. Mas eu saio de lá com uma ideia tão madura, o cliente já sai sabendo o que vai acontecer no protótipo, então a gente consegue aprimorar esse protótipo que eu ganho tempo. Então, isso que é legal no design, né? Então, se é uma vantagem que eu posso trazer para os programadores é essa, você vai ganhar tempo e vai entregar um produto muito mais alinhado com a necessidade do seu cliente. E você vai encantar muito mais o seu cliente. E, com certeza, ele vai te procurar mais vezes, porque você entrega para ele algo, você entrega valor para ele, né? Você não entrega uma coisa pronta que tem que ficar sendo refeita várias vezes. Então, para mim, a grande vantagem para o programador é essa, né? Ele conseguir entregar valor para o cliente e o cliente participa dessa construção, as pessoas que vão utilizar uma ferramenta que está sendo construída, um programa, enfim, participam dessa construção, então você sabe o que as pessoas esperam, né? Você não precisa ficar tentando adivinhar qual a melhor forma, ou então você vai, em vez de entregar sempre a mesma coisa, eu vou entregar aqui um modelo básico, porque sempre vão mexer mesmo, vão fazer sugestões de melhoria, você já entrega algo muito mais próximo do que o cliente espera. E isso para o cliente é encantador. E a gente está trabalhando hoje num mercado que encantar o cliente é uma das coisas mais difíceis e é o que fideliza o cliente. Então, o design é uma maneira que você tem de criar uma marca no mercado, né? E fidelizar os seus clientes. Então, acho que esse é um grande argumento para a gente quebrar as resistências, né? Por mais que os programadores tenham, às vezes, alguma dificuldade, né? Alguns não gostam mesmo, mas se você não curte, né? Chame alguém que tem esse conhecimento, cola nessa pessoa e participa. Dali a pouco você vai estar também, vai aprender, vai conduzir também, né? Então, assim, não force a barra para você, respeite o seu tempo, mas não ignore que isso pode ser muito, muito interessante para você, né? Pode te fazer ganhar aí uma
uma notoriedade, né, no mercado. E isso, eu acho que isso é muito legal e cada vez mais as marcas pessoais, né, elas vão trazer, elas têm sido buscadas, né, pelos clientes, né? Eles não querem mais do mesmo, eles querem aquelas pessoas que têm um diferencial. Então, aí eu acho que aí fica uma dica para vocês. Muito interessante isso que você falou, inclusive isso me lembrou de uma charge famosa no mundo da programação. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, só para vocês Bora. entenderem melhor o que eu estou falando. Vamos lá. Essa charge está dando para ver? Ah, esse aí é fantástico, eu conheço. Exatamente. Porque aqui mostra claramente como que, assim, isso é uma charge, assim, típica, né, da programação. Todo programador conhece isso aqui, porque isso aqui faz parte da realidade do desenvolvimento de software, que a maioria das vezes acontece isso aqui, uma discrepância muito grande entre o que realmente qual que era a necessidade do usuário, o que quem demandou precisava realmente, o que o programador entendeu, o que ele conseguiu fazer. Então, eu acho que o design thinking, ele minimiza isso, né? Ele aproxima todas as pessoas e consegue fazer com que essas discrepâncias, né, sejam minimizadas e o programador consiga ter uma clareza melhor de qual a real necessidade dos usuários, né, e o que realmente ele precisa fazer com mais eficiência, né? E assim fica todo mundo feliz, né? Porque tirei aqui sem querer, porque assim também não é bom para o programador também fazer um sistema todo que no final não vai ser utilizado, no final o cliente não ficou feliz, ele gastou um tempão programando e no final das contas não vai servir ou a pessoa não vai ficar satisfeita. Então é igual você falou, a questão do tempo, né? Você gasta um tempinho no início para poder ter essa vivência e tudo ficar mais claro, mais próximo do que realmente é para se fazer, né? E aí o programador acho que tende a ganhar muito com isso, né? Com Acho certeza. que essa imagem que ilustra bastante, né? Como é a vida sem o design thinking, né? E assim, gente, olhando isso daí, né, até mesmo para definir um desafio, né, às vezes uma pessoa chega para a gente e fala assim, eu quero um design porque eu preciso de uma ferramenta. Ele já vem já com a solução, né? Eu preciso de uma ferramenta, né? E aí, conversando com o demandante, né? E aí a gente faz várias perguntas, faz várias reuniões para entender, né? Porque quando a pessoa chega com uma ideia muito fixa do que ela quer, na verdade, ela não sabe o que ela quer. Essa é a verdade. E aí a gente conversa tal, e aí a gente vai mostrando, né, para o cliente, para o demandante, que a necessidade dele é outra. Só que ele vai descobrindo isso, às vezes ele não sabe. E aí eu fico pensando para um programador, né? Que chega uma demanda, precisa fazer tal coisa. E às vezes o demandante não sabe o que ele quer. Imagina, aí o programador gasta um tempão, né, dedica horas, querendo ou não, queima um pouquinho, né, ali do seu tempo, pensando, né, assim, nossa, como é que será que vai ser e tal, beleza, e pediu isso, como eu vou construir isso. E aí, quando você entrega, né, e aí o demandante me fala assim, não, mas não é nada disso que eu quero. Você não entendeu o que eu te pedi. Então, o design thinking, ele pode evitar essas situações, né? Porque tudo isso vai ser experimentado antes de você dedicar suas horas, né? De programação, de desenvolvimento. Então, por isso que eu falo que é interessante para um programador conhecer. Por exemplo,
eu não quero rodar uma vivência enorme, eu não tenho esse interesse. Mas existem ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia, numa reunião, para você entender melhor o que o cliente quer, por exemplo, né? É uma ferramenta super simples, né? Que não é, faz, não faz, aí você faz ali junto com o seu demandante, que é uma ferramenta de design para a gente delimitar o escopo, né? Aonde a gente vai trabalhar. E é uma ferramenta super simples, você pode usar ali numa reunião, né? Você pode utilizar uma ferramenta, por exemplo, para entender quem vai ser o usuário daquilo ali, uma persona, a construção de uma persona, do mapa de empatia daquela persona, né? Entender quem vai ser o usuário, né? Porque às vezes o demandante, o seu cliente nem sabe quem é esse usuário direito, né? Tem também a ferramenta, a gente pode fazer um brainstorm dirigido, né, com o demandante, com o cliente, para tentar entender assim qual é a necessidade dele, quais são os fatores que estão motivando ele naquela busca daquela solução, o que ele quer de resultado no final, né? Qual o objetivo dele com aquilo, né? Quem ele quer impactar. Então, você não precisa ser um design thinker, né? Mas você pode aproveitar ferramentas do design no seu dia a dia para facilitar essa descoberta da necessidade do seu cliente. Agora, se você puder aprender, rodar uma jornada, ou se você tiver ter oportunidade, por exemplo, de participar de jornadas e trazer essa visão, né, do técnico, né, para dentro, para unir o técnico com o negócio e com a necessidade das pessoas, nossa, isso é muito rico. E todo mundo aprende. Então, eu vejo assim, eu só vejo ganhos no design, eu não vejo perdas, entendeu? Então, eu acho que aquela figura que a Helena trouxe é um exemplo muito, muito rico mesmo do que o design pode evitar, de verdade. Eu concordo muito com você mesmo, com tudo que você colocou aí. Agora, só para poder tentar exemplificar um pouco mais, você comentou que conversou com vários programadores que aplicavam o Design Thinking, né, nos seus projetos e tudo. Você tem, eles te contaram algum exemplo assim mais concreto de alguma situação, assim, um exemplo mais prático que foi usado e quais os ganhos que eles tiveram? Se você puder Tem contar um pouco. um caso que, né, um desses é uns causos, né, um dos causos que eu ouvi, que é a questão numa unidade do banco, eles estavam querendo construir um repositório de ideias. Né? Quem nunca pediu para construir um repositório de ideias para a gente, vamos abrir um repositório para a gente ver o que as pessoas estão pensando, para a gente colher ideias de melhoria. E aí a pessoa que ficou responsável por desenvolver esse repositório de ideias começou a conversar com com o demandante, e o demandante tinha uma ideia do repositório. E aí ele começou a pensar, aí conversou com um usuário, né? Assim, uma pessoa que seria assim, o público que participaria desse repositório de ideias. Ele tinha uma outra visão desse repositório. E aí, depois ele foi conversar com outra pessoa que ia criar a questão da parte da comunicação, como é que ia ser as coisas do engajamento e tal, e ela tinha outra ideia. Aí ele falou assim, gente, cada um está pensando nesse repositório de um jeito e eu não vou conseguir atender a necessidade de todo mundo. E aí ele chamou a equipe de design thinking, né, dessa unidade, e falou, me ajuda aqui, por favor. Eu preciso reunir todas essas pessoas, todo mundo quer um repositório de ideia, mas cada um quer de um jeito, pensa nele de uma forma diferente, e eu não vou conseguir atender o que as pessoas querem. E aí a equipe lá, né, da equipe de inovação dessa unidade, fez um design thinking, reuniu todo mundo, então reuniu o demandante, o usuário, né, o programador, quem ia cuidar da comunicação, né, e tudo, e reuniram e fizeram um design, fizeram um DT.
E aí, no final, foi muito interessante que ele falou assim, cada um tinha uma dor diferente, só que todo mundo tinha o mesmo objetivo. Então, o que, que a gente conseguiu? A gente conseguiu convergir para uma solução que conseguia atender a necessidade de todo mundo. Em algum momento, alguém precisou abrir mão de uma coisa e outro de outra, mas ficou todo mundo tão feliz em ter participado, em ter construído junto, em ter um pouquinho de participação naquele produto, né? Naquilo ali que ia ser um repositório, né? Uma ferramenta que ia ser boa para todo mundo, que o resultado final foi maravilhoso, né? Então as pessoas se sentiram muito mais gratas, né, por aquilo. E a gente conseguiu unir as necessidades de todo mundo e a solução que foi apresentada foi a melhor solução, deu certo, é um repositório que é utilizado até hoje e ele cumpriu a função dele. Agora, se ele tivesse só escutado as partes separadas e tivesse ido para a programação para desenvolver esse repositório, imagina o trabalho que ele ia ter toda vez que ele levasse essa proposta, ó, tá ficando assim, ah, não, isso não me atende, isso não tá legal. Ah, não, mas me atende. Quer dizer, toda reunião de ponto de controle ia ser muito mais uma reunião de confrontos, né, do que realmente uma reunião de ponto de controle, para validar, para ver o que estava legal, enfim, ou o que precisava de um ponto de melhoria. Então, esse confronto foi feito antes, mas de uma maneira muito mais leve, né, uma maneira muito mais participativa, as pessoas se engajaram muito mais no projeto, e a partir daí, toda vez que ele recebe esse programa, toda vez que ele recebe uma demanda, ele sempre chama o time de inovação e fala, cara, me ajuda aqui, porque eu quero, né, já sair daqui com uma ideia madura, com uma ideia já, com um protótipo do que vai ser isso daqui. Não, e não ficar eu imaginando e tentando fazer essas conexões sozinho, né, colando, juntando os pontinhos sozinho, né? Então, é isso que o design faz, junta os pontinhos, né? Que nem quando a gente era criança que tinha aquele desenho, aquela brincadeira de uns pontos vai formando uma imagem, o design é isso. Junta um pontinho de um, a ideia de um com a ideia de outro, a visão de um, a, a crítica do outro, né? A preocupação do outro com risco, a preocupação do outro com a imagem de alguma coisa. E aí vai juntando esses pontinhos e vai criando uma ideia que todo mundo participa, que atende todas as necessidades. Então, esse é um case que deu super certo e continua. Mas eu sei, Helena, que você utiliza design, né, para fazer o seu trabalho. Conta para mim como é que é. Assim, eu conheci o Design Thinking, foi até a primeira vez que eu fui dizer, foi no meu local de trabalho mesmo, né? E aí eu conheci sobre o Leanception e do Paulo Caroli, né? E conheci sobre o Design Thinking também. E aí eu procurei saber mais a respeito, né? Inclusive, eu fiz um treinamento, não sei com quem que eu fiz, né? Que a Brenda foi como se fosse minha mentora mesmo, né? Nesse treinamento de facilitação, né? Em Design Thinking, né? Eu aprendi muito. Eu fiz outros cursos também, né? Estudei. E realmente, assim, fez toda a diferença para mim, assim, porque eu acho que, assim, quando você está de fora, você nunca experimentou, pode parecer uma coisa assim, meio perda de tempo, meio, principalmente assim, tem muito programador que é mais assim, raiz, mais só Mas codar ali mesmo, mas bem hard skill mesmo. Então pode pensar assim, eu já vi muitos só pensando assim, isso daí é perda de tempo demais, que eu vou ficar perdendo tempo com isso daí, eu não entendo para que é esse negócio aí, não. Mas depois que você experimenta e participa, porque além de eu ter feito os treinamentos e os cursos, eu participei de algumas vivências
inclusive de sistemas que depois eu mesma vim a desenvolver. Aí, né? legal. Então, como que facilitou minha vida? Eu fiquei pensando assim, nossa, se eu soubesse disso antes, eu ia usar isso sempre, né? Porque é isso tudo que você falou, né? Às vezes é difícil você entender direitinho, assim, toda a questão que está envolvida, né? E às vezes você já despende assim, muito esforço num sistema enorme que no final não era aquilo, né? Então, com todo esse processo, você pode fazer um mínimo produto viável, né? E você faz uma pequena parte para poder validar, para poder medir, melhorar e vai aumentando e sempre ali conversando e alinhando as coisas com a parte de negócio, né? Com quem está, com os usuários e tudo mais. Então, o sistema sai muito mais redondinho, você não tem dor de cabeça, sai todo mundo feliz e você economiza muito tempo porque você não tem retrabalho, né? Vai Isso. ser. Então, assim, realmente assim, é muito bom. Eu utilizo tanto nos meus projetos do trabalho assim, formal, né? Quanto nos meus projetos pessoais também, né? Eu procuro sempre aplicar para poder. Aqui em casa isso aqui, ó, isso aqui, ó, não falta. Aqui em casa, ó, o post-it com a canetinha aqui é o tempo todo, porque realmente, assim, facilita demais a vida. Se eu soubesse disso antes, porque eu programo assim, desde 2004, né? Mas recentemente que eu fiquei sabendo e aplicando essa questão do design thinking, né? Então, se eu soubesse disso antes, quanto tempo que eu teria economizado da minha vida? Realmente, assim, para mim, valeu isso. E esse também foi um dos motivos que eu quis trazer esse assunto aqui, porque eu fico empolgada e querendo que todo mundo saiba como que isso pode facilitar a vida. E não é todo programador que às vezes tem acesso à informação do quanto isso é importante, do como ele pode buscar e saber aprender sobre isso e o tanto que vai agregar para ele melhorar a vida do programador, né? E às vezes ele nem sabe que existe isso, né? Então, Isso. esse foi um dos motivos que eu quis trazer aqui esse tema, que por experiência própria mesmo, e também por todos os casos que você investigou, né, de programação e tudo, realmente vale a pena mesmo. Lá no trabalho mesmo formal também, eu participei de várias experiências que tinha os programadores participando que iriam desenvolver os sistemas depois, né, posteriormente. E todos, assim, sem exceção, entraram na vivência com. Acho que se tivesse 4 pés, seriam os 4 pés atrás, né? Mas como tem só 2, então 2 pés atrás, né? Mas depois, o tanto que. Depois eles comentaram, eles tiveram que admitir o tanto que fez diferença, que facilitou na hora de desenvolver o sistema, né? É totalmente diferente. Sem isso, é muito mais fácil a gente cair naquela imagem, né, que eu mostrei, né? E Aquela aí, discrepância toda. e aí, como você, por exemplo, o programador está participando do design, ele também traz a visão dele, Sim, traz sim, a com certeza. necessidade dele, né? E que é muito importante, Isso, porque porque às vezes as pessoas também querem coisas. Isso. sim, é Pode porque falar. assim como a gente, nós programadores, às vezes a gente não entendeu, não conseguiu enxergar corretamente a visão do outro, e o design tem que facilitar isso, da mesma forma, é igual você falou, quem está do outro lado também não enxerga a visão do programador. E essa vivência do design thinking é justamente para unificar tudo isso. Então, o outro lado também vai enxergar que eu sei que também é uma grande dor
do programador, às vezes não ser entendido por quem está demandando, né? E acontece muito, assim, do outro lado não entender da parte técnica, e aí o Isso. programador acaba sofrendo. E aí, com a vivência, todos os lados ganham, né? Em todos os sentidos, na verdade. A gente está frisando muito aqui no ganho de tempo, né? Mas são vários ganhos, né? Que Isso. tem com isso. Né? E aí é aquela coisa, né, Helena? Você também vai ser ouvido, né? Você, como programador, as suas dores também vão ser ouvidas e vão ser entendidas, que é bem aquela etapa lá da inicial, da empatia, né? As pessoas vão olhar para o programador e entender por que às vezes ele é resistente para algumas coisas, por que ele diz não em certas situações, né? E isso é legal, porque é muito ruim ser incompreendido, né? E aí, normalmente, quando a gente é incompreendido, as pessoas nos julgam, né? E aí o design tira esse julgamento e traz ali para aquele momento o fato em si, a dificuldade de verdade. A pessoa ela é ouvida, né? Então, isso eu acho muito rico. Para mim, uma das etapas mais ricas do design é a primeira etapa da empatia, onde as pessoas começam a olhar umas para as outras de verdade e começam a entender a dificuldade das outras de verdade, né? Com Para de olhar só certeza. para o próprio umbigo, para a própria dificuldade, e começa a enxergar as outras dificuldades que existem, né? Para mim, é o Não, momento mais rico de todos. é muito comum, sem estar no contexto dessa vivência, o programador achar que o outro é viajado e quem está da área de negócio achar que o programador é marrento. Isso é muito comum. E aí, na Exatamente. verdade, o que falta é esse entendimento de visões, de entender essa visão de cada um, né? Entender a realidade de cada um. Porque as realidades são diferentes, né? Por exemplo, o cara do negócio, ele quer trazer resultado de qualquer jeito, e rápido, e vamos lá. E já o pessoal que está na programação, ele tem um processo, né, mais estruturado. É diferente. Às vezes não dá para ser rápido mesmo, né? Os tempos são diferentes, e aí o design traz isso, traz essa harmonia, vamos dizer assim, né? As pessoas elas começam a entender um pouco mais cada uma das necessidades, e aí a gente tenta encontrar os pontos de equilíbrio, né? Nem muito mais para um lado, nem muito mais para o outro, mas os pontos de equilíbrio. Então, acho que o design traz isso, né? É exatamente isso, exatamente. E aqui, Brenda, tem uma pessoa aqui querendo te fazer uma pergunta. Eu posso ler aqui para você? Pode, É, eu espero que eu consiga responder. o Isaac Araújo está te perguntando assim: é possível um único profissional aplicar eficientemente o processo de design thinking num projeto, ou é necessário uma equipe para isso? Se sim ou não, por quê? É Isaac, né? Oi, Isaac, obrigada pela sua pergunta. Então, depende do quanto que esse profissional que vai aplicar a vivência está preparado. Normalmente, quando a gente está começando, a gente faz o trabalho em dupla, né? Dependendo do tamanho que é o desafio, às vezes é um desafio muito grande, envolve muitas áreas, talvez a gente precisa quebrar um pouco em várias salas, então são várias equipes trabalhando. Mas, por exemplo, eu já conduzi design sozinha, né? Eu gosto de ter um apoio. Para mim é legal ter um apoio, porque eu consigo dar a atenção e estar presente com a turma, né, com a galera que está ali, enquanto o apoio está preocupado com a logística, né, com o que vai acontecer, com o cronograma, né? Então, eu acho que é interessante ter uma pessoa, um pivô, né, que a gente chama, conduzindo a vivência, né, e um apoio. Mas é possível você fazer sozinho, é possível.
né? E dependendo do tamanho do desafio, talvez a gente precise de uma equipe maior, né? Mas, assim, para começar, começa aplicando algumas ferramentas, assim, no seu dia a dia, né? Para ir experimentando. Não precisa cair direto numa turma grande, né? Eu sempre falo com o pessoal com que eu trabalho. Gente, vamos começar pequeno, vamos experimentando, ver o que dá certo, né? O que não deu, por que não deu, vamos aprender com essa experiência e depois ir aumentando cada vez mais. Então, Isaac, se você ficou interessado, a gente depois pode conversar, eu posso te passar algumas dicas, tá? De ferramentas que você pode usar no seu dia a dia e também de cursos que você pode fazer para facilitar, né? Depois sozinho e quem sabe até, né, grandes turmas, enfim. Fica aqui à sua disposição. Obrigada, Bento. E aqui, entrando assim um pouco mais nas práticas mesmo, ferramenta, você pode colocar um pouco assim dos principais erros que você vê cometendo, as formas assim erradas de se fazer para já alertar as pessoas que querem adentrar nesse assunto, por favor. Beleza. Eu acho que o principal erro que um facilitador de design pode cometer é querer, é querer participar da vivência como participante, não como facilitador. Porque uma coisa que eu falo, né, muito que o facilitador, ele tem que ser quase que invisível. Os protagonistas ali da vivência são as pessoas que estão ali dentro. Então, é a ideia delas que tem que aparecer, a visão delas é que tem que ser discutida, né? É a solução que o grupo entende que é a melhor que tem que ser levada. Qual é o grande papel do design thinking? Ajudar as pessoas, conduzir as pessoas nesse movimento, né? Então, não é você trazer a sua visão, você trazer a sua opinião. Na verdade, você vai trabalhar muito com perguntas, né? A grande ferramenta do facilitador, do design thinking, são as perguntas. É fazer, provocar as pessoas, questionar as pessoas para que elas sim encontrem as soluções. É muito comum durante uma vivência as pessoas virarem para você e falar assim: é isso, Brenda? Tá certo assim? Né? Porque a gente tem o hábito, né, de ter que a pessoa que está ali conduzindo é meio que a pessoa que tem todas as respostas, né? E na verdade o facilitador ele tem que devolver. Então, assim, o que você acha? Você acha que esse é o melhor caminho? Por que você acha que esse é o melhor caminho? Está segura com essa decisão? Então, eu acho que esse é o maior cuidado que a gente tem que ter como facilitador de design thinking, né? Não trazer para si a responsabilidade das respostas, e sim, na verdade, se preparar para fazer as perguntas que vão estimular as pessoas a encontrarem as respostas. Né? A gente ali é meio que uma luz, um guia, né? A gente está guiando as pessoas numa jornada e elas é que as respostas estão com elas. Né? Elas é que conhecem o processo, que conhecem o ambiente, né, organizacional que elas estão, o que conhecem os clientes. Então, assim, a resposta está com elas. Então, pergunte para elas. Eu acho que esse é o erro básico que a gente pode ter, de acabar induzindo as coisas, né, se envolvendo e acabar induzindo, e aí no final a chance da solução que o grupo desenvolve ser muito mais a cara do facilitador do que a cara realmente do grupo e do que precisa ser feito. Então, é um trabalho que a gente precisa fazer como design thinker, né? É isso, é aprender a fazer as perguntas e não ter todas as respostas. E o ideal é que a gente não tenha respostas, é que a gente tenha apenas perguntas, né? E estimule as pessoas a encontrarem as respostas. Ai, bacana. Então, esse é um dos principais erros, assim, né, que pode ser cometido, né? E, na sua opinião, qual que seria o maior acerto? Eu acho que o maior acerto do design é a gente conseguir
atender às necessidades de todo mundo. Às vezes a gente não vai atender todas as necessidades, e na verdade é muito difícil atender todas as necessidades, né? Mas alinhar, conseguir fazer esse alinhamento de necessidades e todo mundo concordar, né? Essa coisa do consenso, a gente conseguir uma coisa que eu acho muito legal, né? Às vezes chega no começo de uma vivência, são grupos separados, são silos, né? Que às vezes até existem concorrências, existem rixas, né? Enfim. E no final, as pessoas se tornam uma grande equipe, que querem que aquilo ali que eles estão construindo juntos dê certo, que aquela solução que eles estão construindo, ela realmente entregue valor para o cliente. Então, para mim, esse é o grande ganho do design, sabe? Essa união, essa conexão das pessoas em torno de um objetivo, e aí os egos eles são esquecidos, né? E aí o que realmente importa é o propósito ali daquela vivência e o que eles vão entregar. Então, para mim, esse é o grande ganho, né? Que é a quebra de silos, essa união, o protagonismo e uma solução que todo mundo realmente acredita. Não é uma solução que é imposta, não é uma solução que é top-down, não é uma solução que você tem que engolir porque alguém falou que vai ter que ser daquele jeito. Não, é uma solução que você criou, você participou, né? E você se doou para aquilo. Então, acho que esse é o grande ganho do design. É perfeito isso, né? E vamos considerar aqui, Brenda, que a gente conseguiu plantar na cabeça de todos aqui a importância do design thinking, né? Vamos considerar que as pessoas vão entender como eles vão se beneficiar disso. Então, eu queria que você desse algumas orientações, assim, para quem está começando a começar a estudar, vai querer aplicar isso nos seus projetos, por onde que ele deve começar, o que ele deve ficar atento ao começar a estudar para essa jornada, né, do design thinking. Beleza. Existem livros, eu trouxe até um aqui, acho que esse é legal, para quem está começando, que não entende nada, esse aqui é legal, o Design Thinking, peraí, aqui, do Tim Brown, né, que é um dos criadores dessa abordagem, tá? Eu acho que esse é um livro bem legal. Ele vai explicando, né, como é que surgiu a metodologia, né, os testes que eles fizeram. É bem legal, vale a pena. Tem um outro que ele é mais prático, que chama esse aqui, ó, Game Storming. Esse Game Storming, ele traz algumas ferramentas, e aí ele explica as ferramentas, por exemplo, mostrar aqui, tem assim, né, ele vem com explicando qual que é a ferramenta, como é que ela é aplicada, quantas pessoas participam, o que você tem que fazer e o resultado que vai sair no final. Então, esse aqui é bem legal. Opa, aqui. Estão vendo? Aqui. Esse aqui é bem legal. Tem um curso também na ideal.org. Eu nunca participei de uma vivência, não faço a mínima ideia de como é que é. Então, lá na Ideal, que é essa empresa do Tim Brown, né? Que ele é do CEO da Ideal, né? Lá tem um curso de Design Thinking. Ele estava gratuito, eu não sei agora se ele está. Logo no começo da pandemia ele estava, que você experimenta uma vivência de design com pessoas do mundo inteiro. É bem legal para você ver como é que pessoas diferentes trocando ideias podem chegar em soluções assim fantásticas, e às vezes simples, mas assim, né, diferentes e que resolvem os problemas. Tem muito curso na internet também, né? Várias plataformas têm cursos de design. E aí eu acho que aí eu acredito assim, a gente tem que procurar aquilo que faz mais sentido para a gente. Então, tem algumas plataformas que são
mais teóricas, outras que são mais práticas, depende muito do seu perfil. Mas esse curso da ideal.org, de Design Thinking, depois até qualquer coisa eu mando o link aqui para vocês. Eu acho que esse é fantástico para quem nunca experimentou, nunca viveu, né, participar, para ver como é que é. Ele é virtual, então é super tranquilo de fazer. Eu acho que é isso, né? Tem alguns cursos que são presenciais, né? Mas eles estão suspensos, então nem adianta eu indicar os presenciais. Mas tem algumas plataformas, eu vou falar de uma, né? A Alura tem uns cursos muito legais que valem a pena também, né? Mas tem que experimentar, gente. Só teoria não funciona. Tem que experimentar. Então, se eu fosse indicar assim, o que você faz hoje? Faz esse da ideal.org, que é legal, e compra esse aqui, ó, Game Storm. Porque você já vai sair fazendo, entendeu? Esse daqui é bem legal, é bem explicadinho, bem legal, tem desenhos para te dar ideia de como é que faz. Então, quer começar, já pôr a mão na massa? Game Storm, tá bom? Muito obrigada pelas dicas, Brenda. Tenho certeza que vai ser muito útil aqui. Agora, tá muito bom esse papo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando aqui agora, né? Então, eu queria que você desse só suas considerações finais nessas últimas palavras sobre esse tema, né, do Design Thinking, para a gente poder finalizar aqui por hoje, né? Tá. O que eu quero falar, o que eu posso falar para você, assim, experimente. Tente, faça, pegue uma ferramenta, né? Experimenta. Com quem que eu vou fazer? Faz com o pessoal da sua equipe, faz em casa, com alguém de casa, faz com os amigos, né? Faz com aquelas pessoas que você se sente mais seguro, né? Ou segura para fazer. Mas experimenta, se arrisca, tá? E aí, se você precisar de ajuda, quiser trocar uma ideia, eu estou à disposição, né? Você pode me encontrar lá no LinkedIn, né? O meu perfil é Brenda Toledo. E aí, me manda uma mensagem, um direct, né? Que aí a gente conversa, eu ajudo você, né? Nessa jornada aí de conhecimento, que eu tenho certeza que vai valer a pena.